luz dentro de mim que encontrei na comunhão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Senhor, mesmo tão longe, boa tarde, amigos, que a doce paz de Jesus esteja com todos nós aqui do salão, aqueles que estão em suas casas, aqueles que irão nos assistir, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra das 16 horas. Para começar esse nosso momento, tem um livrinho que chama Encontro de Paz, que é uma psicografia de Francisco Xavier pelos Espíritos Diversos. E eu não sei falar poesia não, mas eu me propus a ler uma de Cassimiro Cunha, né, que chama Respostas. Aí ele fala assim: nos problemas que carregas, queres saber como agir? Há nelas libertação. Que fazer? Torna a servir. Sofreste, anseias agora adivinhar o porvir? Como achar felicidade? Atende, torna a servir. Erraste, lutas na sombra, desejas não mais cair, onde a escora que te guarde, trabalha, torna a servir. Entregaste os próprios sonhos que procuras corrigir, qual o caminho mais certo? O melhor, torna a servir. Excesso de ocupações, novo dever a cumprir, compromissos mais pesados, não fujas, torna a servir. Em qualquer dor, se indagasses do Senhor como sair, Jesus diria de certo, não temas, torna a servir. Lindo, não é? Lindo, lindo. Entendeu? Está nos convidando em qualquer situação a gente servir é o melhor caminho, é a melhor solução. Então vamos nesse momento a nossa prece, que as bênçãos de Jesus, do Pai Maior, do Dr. Bezerra de Menezes recaia sobre todos nós aqui do salão, nos ajudando a nos enxergarmos melhor, para servirmos melhor, nos amarmos mais para amarmos melhor, nos tolerarmos diante das nossas dificuldades, para a gente tolerar o nosso irmão de caminhada. Então, por isso nós sempre pedimos muita paz para os nossos dias, né? Muita paz para a nossa vida, muita paz na hora das nossas dificuldades, e que, com toda certeza, nós encontraremos essa paz dentro de nós. Então, nesse momento também nós agradecemos por hoje a gente já estar aqui nessa casa, buscando uma maneira melhor de viver. E para isto, uma melhor maneira de aprender, né, como lidar com as situações que chegam até nós e que às vezes nos pega desprevenido e nos entristece tanto. Então, com esse pedido, mas sempre agradecendo as oportunidades que esse Pai tem nos dado, Jesus tem nos dado, nós começamos esse nosso momento dando graças a Deus e graças a Jesus. Bom, amigos, hoje nós temos de novo a nossa amiga Daniela, né, que vai falar para nós do auto perdão. Olha, é muito importante, né? Porque perdoar o outro, às vezes a gente fala, perdoa, mas e eu, como eu tenho me perdoado? Então a gente passa a palavra para ela. Boa tarde a todos, queridos irmãos, queridas irmãs.
Uma satisfação estar com vocês aqui novamente para falar desse tema que é tão importante para nós. Porque, assim como a Ruth mencionou na nossa prece de abertura, que Deus nos dê paz, né, a ciência da paz, a paciência, para a gente poder lidar com os nossos aindas, os nossos processos que estão em construção. Ninguém nesse planeta nasceu pronto. Ninguém nesse planeta nasceu sabendo tudo. Ou seja, a gente está aqui para aprender. E para que a gente possa assumir essa postura de aprendiz, é necessário duas coisas. Que a gente possa, em primeiro lugar, ter uma conexão com essa realidade. Aquilo que tem para hoje. O que eu tenho para hoje na minha realidade psíquica? O que já é uma questão que eu já adquiri, um certo conhecimento, que eu já tenho um certo entendimento e uma certa sabedoria no lidar, e aquilo que eu ainda estou desenvolvendo, que eu gosto de carinhosamente chamar dos nossos aindas. Essa palavra é boa porque ela confere movimento para a gente. É sinal que a gente está a caminho, né? A gente ainda está construindo. Então, para isso é preciso paciência. Assim como uma criança nasce e a gente não sai exigindo que ela caminhe ao sair, né, do parto, ela tem o tempo de caminhar, ela tem o tempo, né, de sentar, de falar, de aprender a conjugar os verbos, de aprender a cantar o hino nacional, enfim, tudo isso tem um tempo. E muitas vezes na nossa estrada evolutiva e espiritual, a gente fica se açoitando e se distanciando dessa realidade com exigências descabidas, exigências agressivas, quando a gente se vira para nós mesmos com uma autocrítica feroz e destrutiva. Essa é a autocrítica que nos leva direto para os braços da culpa, porque quando a gente não faz algo certo e a gente começa a se culpar, dizendo, eu não presto mesmo, eu não faço nada de certo, eu faço tudo errado. O que acontece aí? Eu entro numa lamentação do que eu não consegui fazer, eu perco tempo e energia em me propor a aprender. É simples assim. Então, quando a gente começar a se perceber tacando pedra na gente mesmo ou nos outros, saibam, a gente saiu da estrada da humildade e da paciência. A humildade de que eu sou um aprendiz e a paciência de dar tempo ao tempo para cada aprendizado se consolidar. E isso não é sinônimo de ficar passando a mão na minha cabeça e ficar dizendo, não, está tudo bem, você errou e está tudo bem. Temos uma diferença substancial e importante aí, porque a autocrítica feroz que destrói, ela pode dar lugar a uma autoanálise contínua, compassiva, analisando o que a gente viveu no final de cada dia, pensando, poxa, eu me excedi aqui, ou poxa, faltou um pouquinho mais de presença ali. Então, quando a gente consegue encontrar essa medida de diálogo e de conexão com Deus, com a centelha divina que me habita, eu consigo realmente promover uma caminhada, sabe, com Deus aqui junto comigo. E esse relacionamento, que aliás é o tema para aqueles de vocês que já vieram em outras palestras minhas, eu sempre trago. Nós estamos, em última análise, nos relacionando o tempo inteiro com Deus. Com Deus em mim, essa centelha divina que me habita, e Deus no outro. Então, Hamed, quando ele trouxe essa análise aqui do auto-perdão, nesse livro, gente, para quem faz evangelho no lar, já fica a dica de, na leitura que vocês fazem de harmonização, antes de abrir o evangelho, adquirir esse livro aqui, Renovando Atitudes. Esse livro é uma bênção, ele traz para a gente realmente análises muito profundas do nosso comportamento, né, como seres humanos. Então, é um texto maravilhoso para a gente ler antes de adentrar no estudo do Evangelho, que é onde todas as sementes que a gente precisa, né, estão. Então, veja que Hamed traz aqui uma citação do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15, que foi um texto recebido
né, pelos médiuns que participaram da codificação, que Allan Kardec trabalhou toda essa codificação, e que foi trazido por Paulo, apóstolo. Tá? É um texto de um espírito, Paulo, apóstolo, que veio e se manifestou ao médium que participou da codificação de Allan Kardec. E veja o que o apóstolo Paulo traz para a gente. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes maior necessidade de indulgência? O que ele está dizendo aqui, gente? Como é que eu vou ser tão exigente, tão duro e tão, assim, agressivo mesmo com o outro, se eu não consigo dar isso a mim mesmo? E é a mesma via de mão dupla do outro lado. Se eu não dou isso a mim mesmo, como é que eu vou dar isso ao outro? E essa nos lança novamente nos braços diretos da grande lei, da lei de ouro, que é ao próximo como a ti mesmo, e que subiu ainda uma outra oitava, uma outra espiral na espiritualidade, nos convidando a amar ao próximo como Jesus nos amou, que é um convite ainda mais profundo, para a gente perceber que nos nossos aindas, que na nossa construção, Deus também está lá. Deus também está nas nossas sombras, nos nossos erros, nas nossas hesitações, porque Ele está ali nos ensinando, dando um limite da dor que surge ali naquele momento como um reflexo do que eu estou fazendo. Para eu perceber que o que eu estou fazendo, que não é legal, me lança de novo nos braços de Deus. Me lança de novo na senda do caminho reto. Não porque eu vou ser aquela pessoa que obedece sem reflexão. Não, porque eu quero ser aquela pessoa que flui nas leis de amor de Deus, ou seja, nas leis naturais, da vida, porque é mais gostoso, porque é melhor, porque me faz bem, porque eu consigo contribuir ainda mais para o processo do outro. E aí eu paro de brigar, de me rebelar, achando que essas leis estão sendo feitas para me prender, Elas estão sendo feitas para me amar, para me proteger. Elas foram entregues assim. E a gente leva um tempo, os nossos aindas, para a gente conseguir constatar isso e ver o quanto é mais fácil fluir dentro dessas leis de amor, das leis de Deus, tá certo? Então, antes que a gente continue aqui, se a gente amplia o olhar para o que Hamed está convidando, junto com o apóstolo Paulo aqui com a gente, para entender o perdão do ponto de vista mais filosófico, o que é o perdão? É quando eu consigo olhar para uma situação de conflito e é como se eu desse uma distanciada, sabe? Vocês já viram quando a gente dá o zoom, que a gente pega e amplia a imagem, faz assim para aumentar o zoom? Esse é o zoom in, que eu vou para dentro da imagem. Imagina que a gente dá um zoom out, que eu vou lá para cima e eu olho lá de cima a situação. Quando eu olho para uma situação lá do alto, lá de cima, e eu olho ela de uma forma mais ampla, o que eu posso observar aí? Que existem vários outros fatores envolvidos naquela situação que me levou a cair no meu caminho, que eu não consegui ainda encontrar o acerto, acertar o alvo, que, aliás, o conceito de pecado é errar o alvo. O que está me fazendo ainda errar o alvo? O que me coloca nesse caminho do acerto? Às vezes ali naquele ambiente que está cheio de conflitos, que está cheio de dores, eu não consigo enxergar esse todo. Então, quando a gente consegue aos pouquinhos ir entendendo o que a gente viveu e for observando com calma, com cuidado, a gente vai perceber que não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. A compaixão, ela nos mostra aquilo que ainda estava difícil de eu enxergar, difícil de eu perceber, difícil de eu atuar. Isso não quer dizer que eu não vou ter que me reajustar perante aquilo que eu fiz. Eu preciso, sim, me reajustar. Eu preciso, sim, promover ali uma compensação, uma reparação do que quer que tenha sido feito. Só que eu vou fazer essa compensação e essa reparação de um lugar de aprendiz,
de um lugar responsável. Sim, eu fiz isso. Sim, eu cometi isso do qual eu estou me acusando. Eu assumo. E agora eu faço algo bom com isso. Quase em todas as minhas palestras eu falo disso, né? De que quando a gente cai no chão, que a gente está ali esborrachado no chão por conta de algo que a gente fez, é esse mesmo chão que vai dar base para eu me levantar. É esse mesmo chão que vai me dar sustentação para seguir caminhando. E isso, gente, só faz quem está a fim de viver, de aprender e de se colocar a serviço, né? E realmente contribuir para esse relacionamento com Deus. Porque esse relacionamento com Deus que eu vivo em mim e eu vivo no outro, em última análise, é a criação divina. Nós todos somos esses co-criadores. Nós todos estamos aqui criando novas formas de ser, de estar e de vibrar a nossa energia no mundo. Então, é nossa competência, é nossa vez que estamos aqui encarnados, temos essa grande chance, né, que muitos espíritos aguardam para encarnar aqui e que a gente tem a possibilidade de fazer toda a diferença. Então, o Hamed, ele faz uma análise rápida aqui, que ele diz o seguinte: nossas reações perante a vida não acontecem em função apenas dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores, mas também e sobretudo de como percebemos e julgamos interiormente esses acontecimentos. Então eu vou estar julgando o mundo, julgando as pessoas ao meu redor, a partir desse filtro muito íntimo e muito pessoal que eu tenho, a minha consciência, tá? Então, ela é uma consciência restrita, ela é limitada, porque eu estou aqui, o meu ponto de vista é só a vista de um ponto. E esse todo, que eu comentei com vocês agora há pouco, quando a gente consegue se distanciar e olhar, a gente fala, tem vários outros pontos aqui. E aí, conforme eu vou compreendendo, o perdão naturalmente emerge. Então, se eu compreendo, tenho uma compreensão mais ampla, a gente nem sente mais que precisa, né, se perdoar. A gente simplesmente compreende, poxa, isso aconteceu, foi assim, eu assumo, e agora eu aprendo com isso e eu sigo adiante. Vou fazer todos os reajustes necessários, as compensações necessárias, porque Deus mesmo, na sua misericórdia, nos dá muitos e infinitos descontos, e aquilo que Ele sente que precisa, Ele encaminha para a gente, como uma prova da vida, como um aprendizado, não como uma punição, mas como uma experiência mesmo, pedagógica, tá? Então, toda e qualquer postura que assumimos na vida, ela se prende a essa maneira como nós olhamos o mundo fora e dentro de nós, que pode nos levar a uma sensação íntima de realização ou de frustração, de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição, de acordo com o código moral modelado na intimidade do meu ser, do meu psiquismo. Então, a gente vai estar sempre ali, né? Caminhando, ora feliz, ora triste, de acordo com aquilo que eu acho certo, né? Então, esse julgador interno que foi formado sobre as bases de conceitos que nós acumulamos nos tempos passados, das vidas incontáveis, daquilo que aprendemos também com os nossos pais desta vida, com os ensinamentos dos professores, os líderes religiosos, o médico da família, as autoridades políticas de expressão, com a sociedade, enfim. O tempo em que a gente vive, ele nos dá uma série de percepções daquilo que é certo e errado. Só que esse julgador, como eu disse para vocês, ele muitas vezes tem uma visão estreita. E aí, nessa hora, a gente precisa estar sempre buscando uma base segura para que eu possa, analisando a minha percepção, ter também uma outra visão mais ampla, que é o código que todos nós, vez por outra, o tempo inteiro, na verdade, né? Cada palestra aqui falamos, o Evangelho. Se vocês pegarem o Sermão da Montanha,
né? Mateus 5, Mateus 6, também todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se debruça, os 28 capítulos sobre o Sermão da Montanha, praticamente os 28 capítulos, vocês já vão ter uma noção disso. E, além disso, temos também um outro recurso, que é a nossa consciência, porque essa centelha divina que nos habita, a todos nós, ela está aqui dentro. Então, é quando a gente faz alguma coisa que depois fica aquela sensaçãozinha, eu não sei se eu ia ter gostado que alguém tivesse feito isso comigo, né? Então, a gente tem também esse eco interno, nesse diálogo interno, essa comunicação interna com essa centelha divina que me habita, essa consciência divina que está aqui, tá? Então, quando Paulo ele traz esse texto em estudo, que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Olha que interessante. O que ele está dizendo? É como se esse inimigo estivesse em mim. É como se eu estivesse espelhando na situação difícil que eu estou passando com esse inimigo, algo que eu mesma preciso experimentar para o meu aprendizado. É muito profundo esse texto, gente. Hamed nem sempre é fácil de entender, e ele pegou um texto do Evangelho segundo o Espiritismo aqui, com o apóstolo Paulo trazendo isso para a gente. O que isso quer dizer? Que enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, nós não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Porque o próprio Jesus nos ensinou que a gente vai ser perdoado, né, por Deus à medida que nós também soubermos perdoar. Quantas vezes? Pedro perguntou para ele. 70 vezes 7. Não é exatamente 70 vezes 7. O que ele quis dizer é porque naquele tempo, né, nos caminhos ali do judaísmo, tinha a história do número 7, que era um número da perfeição. E ele falou, mas 7 vezes? Né? Já aconteceu isso, já aconteceu aquilo outro. Eu consigo passar de 7 problemas com essa pessoa longe. E aí Jesus vai e responde para ele, não, é 70 vezes 7. Isso é exponencial, gente, isso continua. Por quê? Nós todos, como irmãos e como criação de Deus, nós estamos juntos nessa. Aquilo que eu viver de aprendizado em mim, na minha vibração, a ressonância que eu gero onde eu convivo, isso naturalmente vai erguer todos os que estão perto de mim. Assim como se eu começar a ficar exigente, agressivo, né, maltratando, eu também vou baixando essa vibração. Então, nós, como coletividade, precisamos uns dos outros. E quando eu consigo entender os meus aindas, os meus processos em construção, e eu me dou esse presente, eu me dou essa paciência, essa ciência da paz, que Chico Xavier trouxe, né, com Casimiro, eu consigo me preencher desse amor paciente, benigno, misericordioso, compassivo, e eu começo a me encher disso a um ponto tal que eu transbordo isso para as minhas relações. O que isso quer dizer? Que se eu não me der isso, que é o tema da nossa palestra de hoje, auto-perdão, eu não vou dar isso para o outro. Não vou mesmo. Por quê, gente? Porque a gente tem um senso de justiça e de união com o outro e de essa congregação, essa humanidade que a gente está aqui juntos, esse nós. Porque sim, eu tenho a minha individualidade, eu vivo o meu eu, mas nós somos, né, todos aqui, envolto em nós, em muitas expressões. Agora, é lógico que existem várias formas de lidar com esse perdão. Muita gente confunde perdão com, não, então esse aí não vai nem precisar, sei lá, fez alguma coisa muito ruim, não vai precisar ser preso. Precisa. Ele mesmo precisa, às vezes, ser preso para que possa se reajustar e se sentir quite perante a sociedade. E está tudo certo. Agora, de que lugar eu estou exigindo os meus direitos com relação a alguém, por exemplo, numa situação dessa? Entende? Tem um lugar da vingança e tem um lugar, né, da questão em que eu vou até onde estão ali os meus direitos e que eu entrego para Deus.
Porque a justiça última, final, é de quem? É de Deus. E aí, quando eu consigo soltar essa outra ponta do outro lado, eu encontro o perdão que Paulo está falando aqui. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Porque o que eu dou ao outro é aquilo que eu estou dando a mim. Então, gente, ele diz assim, adaptando esse excerto do apóstolo Paulo às nossas vidas, perguntamo-nos, por que, se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida nos fecunde a alma com a plenitude do amor e assim possamos perdoar-nos? Eu vou percebendo aos pouquinhos que quando eu me perdoo, que eu encontro essa minha infância espiritual, e quando eu falo infância espiritual, gente, não é no sentido de menosprezar essa criança espiritual que existe em mim. É simplesmente de mostrar que eu ainda estou em crescimento, em aprendizado. A criança ela não é pior do que o adulto, ela simplesmente está numa fase diferente. Então, quando eu consigo dar lugar para a minha infância espiritual, para aquilo que eu ainda estou em processo, os meus aindas, naturalmente eu consigo reconhecer que o outro também tem a infância espiritual dele. O outro também tem o tempo dele. O outro também tem o ritmo dele. Tá certo? Então, essa é a reflexão que Hamed, eu procurei dar uma resumidinha, porque eu quero trazer também uma segunda dimensão. Essa dimensão do Hamed de hoje foi bastante filosófica, eu sei que não foi fácil, né? A gente conseguir entender essa proposta do apóstolo Paulo. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber um pouco do que eu estou trazendo. Mas agora, nessa segunda parte, eu quero trazer para vocês algo um pouco mais prático, né? Como que a gente coloca isso em prática na nossa vida, com a nossa família, no nosso dia a dia, mas principalmente aqui, com a gente mesmo, para que eu possa justamente, né, começar a transbordar esse auto-amor nas minhas relações. Como eu falei para vocês, a humildade e a gratidão pela experiência vivida, né, me ajuda a entrar em contato mais rapidamente com aquele aprendizado que a vida está trazendo para mim. Algumas vezes eu começo a me vitimizar, dizendo, poxa, mas por que eu estou passando por isso? De novo, de novo, de novo. Essa é a professora vida, né, que sabe que todo ser humano aprende por repetição, que vai trazendo algo, faz para você a mesma pergunta, só que de uma outra maneira, porque ela está querendo acordar em nós uma nova resposta. Ela está te dizendo, vem um pouquinho mais, encontra um novo recurso, uma nova forma de lidar com essa dor. Esse grande pedagogo, ele traz sempre para a gente a experiência do momento, né, que vai gerando uma raiva às vezes na gente, como se eu não pudesse errar, como se o outro não pudesse errar. Então tem uma hashtag, né, o pessoal brinca aí, um meme da internet que fala hashtag aceita que dói menos. Aceita que dói menos, porque esse é o processo da vida, todos nós aprendemos. Errando, acertando. A gente tenta, erra, acerta, levanta e vai. Até que chega um momento que a gente acerta. Quando a gente vai começar a dirigir, a gente erra um monte, não é? Fica ali, às vezes, arranhando a marcha. Hoje em dia quase não tem mais carro com marcha, mas vocês lembram do né, que fazia? A gente tem uma certa dificuldade. Depois de um tempo, aquilo vai se tornando natural. Aquilo já se torna automático. E isso também vai acontecer com os comportamentos que pegam no dia a dia, nos conflitos emocionais que o nosso espírito traz de muitas e muitas vidas e que encontra também uma ressonância na família de origem onde a gente veio. Às vezes a minha família tem uma dificuldade muito grande com uma questão específica e eu fico pensando, mas como é que eu vou sair disso? Saindo, porque a gente está aqui para aprender. E para experimentar novas coisas. Não tem nada melhor nessa vida do que experimentar novas coisas, porque senão, se eu estou sempre mantendo a mesma forma de ser e de agir no meu dia a dia, eu vou estar sempre tendo os mesmos resultados. Vocês querem novos resultados?
experimentem novas atitudes. Então, uma das coisas que mais machucam a gente nesse processo do auto-perdão é quando a gente está vivendo questões, por exemplo, difíceis e a gente começa a fugir da vida. A gente começa, não consigo lidar com isso, eu vou fugir. Às vezes eu fujo no isolamento, às vezes eu fujo numa situação delicada da minha vida que eu estou sempre repetindo, por exemplo, de abuso de álcool, abuso de comida, quando eu maltrato alguém, quando eu encontro uma saída fácil numa briga, que eu dou um grito, ou que eu sou violento, ou que eu me isolo, então eu não sei me relacionar, então não vou mais me relacionar mesmo. Essas saídas fáceis, que de fáceis não tem nada e que vão gerando uma imensa dor em todos nós. Então, esse processo de aprender com essas situações difíceis, né, de fugas, de entorpecimentos e de atitudes erradas que a gente está sempre fazendo vez e vez por outra, ela vai, de fato, né, se transformar em algo propositivo quando eu realmente consigo colocar isso em prática num aprendizado, né, sincero, onde eu vou, por exemplo, perceber no final do dia, poxa, eu me excedi ali na forma como eu agi. E aí eu posso imaginar formas diferentes de agir novamente numa situação parecida, porque a vida vai estar sempre trazendo a mesma situação, principalmente se for com o próximo mais próximo. O marido de sempre, a esposa de sempre, os filhos de sempre, a mãe e o pai de sempre, os irmãos de sempre, não é assim? Não é onde a coisa mais ferve, né? Com o próximo mais próximo? Então, a gente vai dar aquele passo para trás e falar, pera, eu quero algo novo aqui, eu vou experimentar algo novo. Então, se a minha reação é sempre estourar, é sempre, ou então me isolar e me fechar, eu posso experimentar. Olha, amanhã, quando algo acontecer que eu me sentir provocada por essa pessoa, eu vou experimentar ficar quietinho, ficar em silêncio, sorrir, respirar fundo, fazer uma oração. Às vezes eu preciso encontrar uma outra forma de falar com aquele filho adolescente. Ao invés de eu ensinar de uma forma tão frontal e tão, né, brigona, eu posso começar a ensinar por meio das perguntas. Gente, nunca teve tanto estudo e tanta sabedoria espiritual disponível no planeta como agora, especialmente depois da pandemia, que todo mundo foi para o online. Então, a gente pode, sim, buscar recursos, buscar formas de lidar na vida em casal, na vida profissional, na vida com os filhos, eu comigo mesma no auto-perdão, nessa lida com a minha infância espiritual para eu parar com essa briga interna, ou eu com a minha vida espiritual ou na sociedade. Temos infinitos conhecimentos disponíveis. Basta a gente se dar a chance de fazer algo novo, né? E algo propositivo nas nossas vidas, tá certo? Então, lembrem-se, todas essas situações delicadas que nós vivemos na nossa história, né? E que a gente se sente às vezes perdedor. Puxa vida, lá fui eu de novo, né? Lá fui eu de novo e fiz aquela bobagem. Aquilo ali, gente, é simplesmente, né, aquela dor que a gente está sentindo quando a gente se excedeu, é a sinalização que aquele guarda-reio, né, aquela, digamos assim, as margens daquele rio estão me mostrando, volta para cá. Porque onde a gente vai encontrar esse conforto? Em última instância, sempre é Deus. Então, enquanto eu estava preparando essa palestra para vocês essa semana, teve um dia que eu acordei com uma oração. Na verdade, a gente sempre recebe essas palestras, né, Ruth? É porque a gente precisa, né? Para a gente mesmo. Os 2 primeiros ouvidos que estão me ouvindo são os meus próprios. E foi tão bonito, assim, porque vem de uma conciliação interior com coisas difíceis que eu passei. E eu quero trazer para vocês como a nossa prece de fechamento, para que a gente possa, né, lidando aqui com os meus aindas que eu trouxe aqui nessa oração, que possam inspirá-los também a encontrar Deus, mesmo nesses comportamentos difíceis, que Ele está sempre lá, esperando a gente com um caminho mais fácil, mais fluido, mais suave, que é fluir nas suas leis de amor, nas suas leis divinas, tá bom? Então, podem fechar os olhos um pouquinho e ouvir essa oração. Obrigada, Senhor,
pois tu estás em tudo. Na culpa que me fez perceber que a tua pedagogia é amorosa, paciente e misericordiosa. Nas fugas infantis que me apontaram o verdadeiro refúgio no teu coração de pai. Nas anestesias que me ensinaram a voltar a sentir o teu amor em mim. No cansaço que me mostrou como descansar no teu abraço. Nas idolatrias deslocadas que ainda bem me decepcionaram e mostraram que o Senhor é único. No açúcar que me ensinou a buscar a doçura do teu colo. No medo que revelou a tua proteção constante. Na ansiedade que relaxou na calma do teu olhar. Na dor que me levou a buscar o teu consolo. E na imensa solidão que eu senti e que me fez encontrar o nosso relacionamento. No silêncio que me ensinou a ouvir a tua voz, na inveja que me convidou a viver a vida singular, única, que o Senhor criou só para mim, no receio da exposição que me ensinou a falar junto contigo, nas lágrimas que escorreram em meio ao teu sorriso de confiança para mim, nos meus erros que me levaram para ainda mais juntos dos acertos na tua lei, e pelo teu ser em mim, pois eu sou tua nestas experiências vividas a cada dia, Senhor. Hoje e sempre, o meu reconhecimento de ti em tudo. Muito obrigada. Que linda prece, né? De encerramento. Então, a gente só tem que agradecer vocês que estão aqui, vocês que estão nas suas casas, e vamos passar para o nosso passe agora, que é o banquete espiritual também, né? Nós temos 2, então agora nós vamos receber o passe, então que todos já estão preparados com o final dessa prece. Vamos continuar do jeito que nós estamos, que os nossos amigos já estão ali para nos chamar. Uma boa tarde para vocês, um grande abraço, beijo no coração e até quarta-feira que vem. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos, necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária
para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.